E aí, tudo na paz contigo? Hoje eu quero te contar algumas curiosidades sobre a espiritualidade celta, sobre os sacerdotes druidas, as druidisas e tal. Mas são curiosidades, tá? São papo assim de amigo, aquele papo de um café no meio da tarde. Eu já fiz uma palestra aqui sobre esse tema e lá eu abordo um aspecto mais histórico, um aspecto mais sério. Hoje aqui é uma coisa mais fofoca, tá? E as coisas que eu vou passar para você aqui, elas não têm como ser comprovadas, são fofocas espirituais. E eu gosto de deixar essas coisas bem claras, tá? Quando é um fato histórico, eu falo, ó, é assim, é assim, é assado. Quando é uma coisa que não tem como a gente ter certeza, eu também deixo isso explícito. E não é pra gente também criar uma briga, eu acredito, eu não acredito. Porque não tem como a gente comprovar. É aquela coisa assim de você deixar essa aba minimizada ali na sua tela mental. Um dia, quem sabe, a gente não consiga ter um pouco mais de informação. Mas enfim, eu vou compartilhar essas coisas com você. Mas antes de compartilhar, eu vou contextualizar, tá bom? Me desculpa, isso vai levar alguns minutos para eu contextualizar, mas é bom, vai ficar assistindo esse vídeo quem está conectado com ele, tá bom? E eu gosto de dar esse contexto. É o seguinte, né? Eu lancei recentemente esse livro aqui, que é O Eco dos Druidas, Sabedoria Celta para um Mundo de Regeneração, A Volta dos Anciões, que é uma psicografia assinada pelo espírito Nolando. Foi muito legal o lançamento, né? Durante um bom tempo ali nas primeiras semanas ficou carinhosamente lá, que eu me senti muito agradecido, na lista dos mais vendidos da editora, e é um conteúdo muito bacana. E aí eu fiz a palestra sobre os druidas. E acontece o seguinte, sempre que eu lanço um livro psicografado, começam a acontecer umas coisas estranhas depois, tá? Então eu vou te contextualizar, te mostrando o meu outro livro psicografado. Eu tenho outros livros publicados, mas de psicografia é esse e o dos druidas. Esse aqui é sobre o Tibete, tá bom? Com espíritos tibetanos. Tem vídeo que eu já falei mais sobre ele, mas eu quero te contar uma coisa interessante sobre esse livro aqui. Durante o processo de escrever o livro, de publicar, eu acho que quem trabalha com livro sabe disso que eu estou falando. É difícil você publicar um livro, tá? Não é fácil, a gente também não está num país que valoriza a literatura. É complicado, cara. É complicado. E ainda mais quando você está fazendo um livro que na verdade ele é... Principalmente você tem dificuldades quando na verdade é um livro psicografado. Tem muito preconceito contra essas coisas ainda em 2019, e ainda num país que teve um Chico Xavier, por exemplo, e tantos outros por aí. Mas enfim, imagina a dificuldade que era. E durante o processo eu tive os meus momentos de desânimo, aqueles momentos de dificuldade, de pô, cadê a ajuda e tal. E assim, em termos da publicação, eu fiz tudo, cara. Eu fiz a diagramação, eu fiz formatação, eu fiz a parte burocrática na Biblioteca Nacional, e fiz a capa, e cuidei das ilustrações, da formatação, das revisões. E assim, eu fui fazendo tudo, eu não tinha quem me ajudasse. Foi uma coisa muito na raça ali. E tinha aqueles momentos de desânimo, será que eu continuo, será que eu não continuo? E os espíritos tibetanos que estavam trabalhando comigo naquela época, eles falaram assim, olha, a gente é sensível ao seu contexto e ao esforço que você está fazendo diante dele. Nós viemos de uma cultura, de uma sociedade que ela tinha a espiritualidade como um valor intrínseco. E a gente sabe que você está num mundo, num contexto social que é muito materialista, que essas coisas são mais difíceis, mais burocráticas, mais enroladas e tal. E a gente sabe que às vezes pode dar um desânimo. Então toda vez que você se sentir desanimado, nós vamos fazer chegar até você um presente vindo do Tibete, para que você sinta a nossa presença, não apenas espiritualmente, mas materialmente, tá? Que existe esse apoio, né? Se você quiser continuar esse trabalho, porque você também não é obrigado a continuá-lo, né? E eu ali fui teimoso, continuei o trabalho e pensei em largar muitas vezes. Tantas vezes
que hoje eu tenho um guarda-roupa cheio de quinquilharias e artefatos vindos do Tibete que surgiram nessa época da minha vida. Coisas que surgiam do nada, coisas que chegavam na minha porta da China, do Tibete, pelo correio, que eu nem sabia de onde estava vindo. Gente que passava na rua, olhava para mim, isso aqui é uma coisa do Tibete, é pra você, e dava. Cara, foi tanta coisa. Banderola tibetana, sabe aquelas bandeirolas de oração tibetana? Geralmente elas vêm em conjunto de 5. Eu ganhei tanta bandeirola nesse momento da minha vida que foram mais de 100 metros de bandeirolas tibetanas. E de gente que surgia, cara, porque eu acabei de voltar do Tibete e lá eu lembrei de você, tô pra você. E ninguém sabia desse trabalho que eu tava fazendo. Ninguém sabia. Eu ganhei tanta coisa, estátua, imagem, livro, CD, bandeirola, tudo que você imagina. Tem um amigo meu que estava participando desse processo comigo, né, na época, que é o Marcel, o Odilon, se você estiver vendo esse vídeo, aquele salve. E ele ficava embasbacado junto comigo, a gente ficava os dois de queixo caído. Porque a gente estava trabalhando em algumas atividades juntos e sempre chegava alguém, posso falar com o Yuri? Isso aqui é do Tibete para você. E a gente já se olhava assim, a gente já sabia, porque assim, era muita coisa que vinha, muita, do nada, ninguém sabia que eu estava fazendo esse trabalho, e vinha muita coisa do Tibete, por 2 motivos. Primeiro, porque você deve imaginar que eu era bunda mole e queria desistir várias vezes, né? O segundo, que é importante falar aqui para vocês, que um dia eu perguntei para eles, questionei, mas isso aí parece privilégio da minha parte, eu não me sinto bem. Eles disseram, isso não é privilégio da sua parte. Todo mundo, o tempo todo, todos os dias, recebem muitos presentes do plano espiritual. E não é porque vocês merecem, mas porque existe um amor muito grande daqui em relação à vida de vocês. Existe um apoio muito grande, um incentivo muito grande. O problema é que vocês ficam muito fascinados com as dificuldades e não são gratos para reconhecer esse monte de presente que vocês recebem o tempo todo, por esse amor imenso que existe na vida de vocês. Você está reparando nisso agora porque esses presentes estão vindo com uma roupagem cultural específica que está chamando a sua atenção, está criando um contraste com a sua vida e você está reparando nisso que você está recebendo. Mas isso que você está recebendo, todo mundo recebe o tempo todo. Tempo todo. Pode ser às vezes uma flor que cai na sua frente, pode ser uma mensagem que você vê no outdoor e que te ajuda no seu dia, pode ser um refazimento das suas forças, pode ser uma pessoa que chega do nada e tem uma conversa contigo. Os presentes são muitos. Não é presente no sentido egoísta, é presente no sentido de cuidado, de troca, de amor, de estamos aqui. Isso aconteceu na época do livro e acabei publicando, deu certo e tal. E aí, quando foi? É só para você entender o movimento da espiritualidade em relação a esses trabalhos. Quando foi com este livro aqui, O Eco dos Druidas, vou deixar os links aqui embaixo se você quiser adquirir. É bom que eu dou a grana dos direitos autorais para os projetos que eu acredito. Então, se você comprar, além de você vai estar ajudando você, porque o texto com certeza vai te trazer coisas muito boas, eu tenho certeza, né, te garanto isso. Você também vai estar ajudando uns projetos bacanas que vão ter por aí, tá bom? Porque eu dou esse dinheiro, não faço questão de ficar com essa grana. Mas, quando eu estava trabalhando com esse livro, deixa eu explicar como é que funciona comigo essa questão da psicografia. Quando eu convivo muito com seres de outras culturas, tá? É até interessante que recentemente eu fiz o meu mapa astral com o Valdemar Falcão. Vai ter um vídeo que eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais. E ele se especializou em fazer mapas de médiums. Ele bate o olho no mapa e já sabe dessa característica da pessoa. E ele olhou ali para o meu mapa e falou, cara, além de você ter isso muito forte, você ter isso ligado ao seu trabalho, que é um trabalho de comunicação, um trabalho que tem que estar ligado à espiritualidade, a muitos livros e comunicação e coisa e tal. Ele falou, pela análise da coisa aqui, existe uma certa excentricidade nessa faculdade sua. Você não vai receber espíritos kardecistas, médicos, essas coisas e tal. Você vai receber espíritos de outras culturas, né? Espíritos tibetanos, indianos, celtas e tal. E eu ainda não tinha publicado, já estava pronto o livro. Esse material já estava pronto, mas não tinha sido publicado. E ele acertou em cheio. Geralmente me visitam muito esses seres que tiveram, às vezes, as suas culturas dizimadas, as suas vozes caladas, e eles querem voltar e falar alguma coisa, né, daquilo que eles aprenderam, daquilo que eles podem contribuir para a nossa vida hoje, porque nós somos coletividade e muitos de nós estivemos nessas civilizações.
E às vezes esses estímulos servem como recursos para a nossa própria evolução atual. Então, eu sempre tive essa participação de outras culturas na minha vida por parte do plano extrafísico. Só que quando eu estou psicografando um livro de uma outra cultura, durante o trabalho eu evito ler coisas dessa cultura ou entrar em contato com coisas dessa cultura para não me sugestionar, sabe, para não poluir o meu filtro mediúnico. Então eu tento me abster o máximo de informações e de contato com aquela cultura, para que a psicografia ela venha límpida o máximo possível. Claro que tenha interferência, mas para que os dados venham com o máximo de precisão possível, sem que eu influencie muito, né? Depois que o livro está pronto, depois que ele está pronto e publica, aí eu vou mergulhar nessa cultura para tentar entender o que é e ver como é que é a coisa, porque isso me estimula muito, eu quero conhecer mais e mais, mas durante o processo eu evito, tá? Eu não gosto de entrar em contato com muita coisa, não. Aliás, quanto menos, melhor para mim. É uma questão minha, uma questão minha. E aí, depois que eu publiquei este livro aqui, do Nolando, sobre os druidas, foi só publicar que começou a chegar um monte de coisa celta e druídica na minha casa. Um monte de coisa, um monte de tudo que você imagina. Tudo que você imagina começou a chegar, e livro, e correspondência, e coisa, tudo, um monte de coisa. E chegaram coisas muito interessantes, muito interessantes. Uma dessas coisas interessantes que eu quero compartilhar com vocês aqui, e não é por privilégio meu, volto a dizer isso, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo. Você também recebe esses presentes, eu tenho certeza, e estou te afirmando isso aqui, né? Uma dessas coisas curiosas que chegou aqui na minha casa foi esse livro aqui, Nos Céus da Gália, né? Que é um livro mediúnico, né? Assinado pelo Espírito Irmão José, psicografado pelo Carlos Bacelli. Aquele cara lá de Uberaba, trabalhou com o Chico Xavier. Tem algumas obras que no meio espírita são consideradas polêmicas, mas enfim, né? Mas ele tem um trabalho de psicografia interessante. Também tem aquele trabalho das cartas consoladoras, que vem o desencarnado e dá os nomes, os dados todos pro parente que tá ali, uma coisa muito precisa. E aí eu comecei a ler o livro. No início eu não me interessei muito, mas depois estava lá um dia, cá, deixa eu ler, né? E aí eu comecei a ler esse livro. E eu comecei a ver umas coisas muito interessantes aqui nesse livro. Eu vou resumir para vocês. Ele conta quando Kardec teve a encarnação dele como druida. Talvez você saiba disso, né? Antes da encarnação dele como Hippolyte Léon Denis Rivail, que é o Allan Kardec que a gente conhece, que codificou o espiritismo, ele teve uma encarnação anterior como druida. E aí no livro ele conta então de quando Kardec teve essa encarnação anterior como druida lá nas terras da Gália. E aqui, cara, é uma coisa assim que não tem como eu acreditar, não tem como eu afirmar, nem você, nem ninguém, mas é uma curiosidade que eu tô compartilhando com você. Não tem a intenção da gente criar polêmica, é só tipo e se for, né? E se for. O que ele conta aqui é muito interessante, que ele fala que os druidas, e se você assistiu a minha palestra, e principalmente se você leu o livro, você vai entender que de fato poderia ser nesse sentido, que existia uma base espiritual desse povo para que isso acontecesse. Diz que a princípio os druidas era o povo que estava preparado, que estava se preparando para receber o nascimento de Cristo na Terra, de Jesus na Terra, que Jesus estava sendo preparado para encarnar entre os druidas por conta de todo o contexto da espiritualidade celta que tinha ali, que poderia beneficiar e ajudar muito, né, na passagem de Jesus aqui, no suporte à passagem de Jesus aqui. Eu sei que isso é um assunto polêmico. Yuri, você acredita? Eu nem acredito e nem desacredito. É simplesmente a gente sabe que isso não aconteceu, mas é uma cultura, é uma cultura inútil, útil, né? De e se, né? Só para você, se você assistiu a palestra, você sabe da envergadura da espiritualidade desses caras, né? E aqui ele afirma que Jesus estava o planejamento era ele encarnar entre os druidas, que os druidas iam ajudar ele no desenvolvimento e tal, para ele realizar a missão dele. Acontece que tinham muitas forças contrárias à ideia de Jesus encarnar na Terra, porque ia trazer uma luz danada e tal, e tinha toda aquela coisa contrária. E aí eles influenciaram Roma, influenciaram um monte de coisa, e aí os druidas foram dizimados. Grosso modo, estou resumindo, tá?
foram dizimados e não conseguiram receber Jesus ali, porque a Roma invadiu, destruiu tudo, depois eles ficaram na conta como os bárbaros da coisa, os druidas, que não tem nada a ver, né? Assista a palestra que você vai entender, leia o livro que você vai entender ainda mais, mas que a princípio os druidas estavam se preparando para receber esse espírito. Não todos os druidas, mas um grupo específico, eles estavam se preparando para receber Jesus nas Gálias, o espírito Jesus nas Gálias. E aí teve todo esse contratempo e ele não conseguiu encarnar nas Gálias, e ele encarnou onde? Na Galileia, que é um diminutivo das Gálias. Ele usou, na verdade, a humildade como força. Ele se fez muito humilde, muito simples, né? Num lugar pequeno, até de nome Galileia, o diminutivo, nascendo numa manjedoura de pessoas simples e tal, para poder encarnar ali. Mas eles continuam contando aqui que possivelmente, então, esses druidas não conseguiram receber ele lá, porque morreram, né? Foram atacados e morreram. Mas muitos deles reencarnaram na época de Jesus, lá na Palestina, na Nazaré, aquela coisa toda, para ajudar Jesus, né? Não apenas os essênios, e muitos deles eram druidas reencarnados, como ele diz no livro. Se eu acredito ou não acredito nem desacredito, é só a fofoca do além, né? E muitos desses druidas reencarnaram como esses essênios, e muitos desses druidas e druidisas e sacerdotisas reencarnaram no meio de Jesus ali para dar suporte a Jesus. Por exemplo, ele diz aqui que João Batista era um druida reencarnado. Ele diz aqui que Marta e Maria, possivelmente eu acho que a Madalena, eram sacerdotisas druidas reencarnadas, e mais uma porção de outros ali, alguns apóstolos, muitos apóstolos também, que eram esses seres que vinham dessa espiritualidade avançada dos druidas para dar suporte à missão de Jesus ali. Então que o Espírito Jesus, não estou falando do Jesus da instituição religiosa, do cristianismo institucionalizado, estou falando Jesus mestre, estou falando Jesus luz, sabe? Jesus presença, né? Que os druidas então teriam ajudado Jesus nessa questão. E assim, volto a dizer, nem acredito e nem desacredito, é só uma curiosidade, a gente sabe que não foi assim, mas e se fosse uma possibilidade? A gente não sabe, mas é uma informação que eu achei, poxa, eu não recebi nenhuma confirmação espiritual acerca disso, tá? E nem uma confirmação dizendo que não é, nem que é, nem que não é, simplesmente não obtive informação nenhuma. Mas, quando você lê um pouco o livro, entende a profundidade da espiritualidade dos druidas, para além daquilo, dos estigmas que a gente imagina que eles eram, que eles faziam, mas você pega a raiz da coisa, tem aqui nesse livro, tem a palestra que eu explico um pouco, você percebe que de fato era um povo que dava jogo, sabe? Se Jesus encarnasse ali, ia dar jogo, ia ser da hora, ia ser legal, eles iam conseguir dar um suporte bacana, né? E se você pega principalmente o Jesus, não o Jesus romanceado pelas instituições religiosas, mas pega um Jesus mais histórico. Olha, recentemente comecei a assistir uma série na Netflix, que é aquela série Maria Madalena. Cara, pra mim até agora, eu tô no capítulo 20, até agora pra mim é a melhor série que eu já assisti. Eu nunca vi uma interpretação de Jesus, de Madalena, de Maria, de João Batista tão legais. Sabe, eu acho que todo cristão tinha que assistir aquilo para ver também o lado humano de Jesus. Não é que eles jogassem um Jesus muito humanizado, não, mas era suficientemente equilibrado, sabe? É muito lindo de você ver. E eu fico olhando para aquele Jesus da série e falo, cara, esse cara encarnava entre os druidas fácil e se dava bem. Ia se dar muito bem e ia curtir o rolê da coisa. Porque ia ser muito legal, ia ser tudo muito condizente. Então, é claro que não aconteceu, não foi assim, mas fica isso como uma curiosidade. E curiosidades por curiosidade, né? Vamos um pouco além. Ah, Yuri, você acredita nisso? Não, não acredito, não é essa a questão, é só uma curiosidade. Eu estou fazendo um resumo deste livro. Se era, se não, a gente não tem como saber, tá? Só estou resumindo esse livro para você. E se a gente vai até um pouco além das curiosidades, o Carlos Bacelli é um dos indivíduos que conviveu com Chico e tal, e que defendem até hoje que Chico teria sido a reencarnação de Allan Kardec. Yuri, você acredita nisso? Nem acredito e nem desacredito. Simplesmente não
não gasto energia com esse assunto. É um assunto polêmico, não tem como a gente saber, e para mim tanto faz, para mim não muda nada. Claro que existem argumentos contra, existem argumentos a favor, existem aqueles argumentos que vão falar, mas eram personalidades completamente diferentes, com energias completamente distintas, e existem outros que vão falar, enfim, eu não quero meter o bedelho nessa briga, porque eu não tô nessa briga, tá bom? Mas existem algumas pessoas para quem isso é uma possibilidade. Pro Carlos Bacelli, ele é uma dessas pessoas, né? E o que acontece? Eu particularmente não acredito e nem desacredito. Mas vamos lá, vamos pro e se, né? Vamos pro e se. E se fosse, né? Seria engraçado a gente pensar, né? Que talvez aquele que é considerado o maior brasileiro de todos os tempos tenha sido um druida reencarnado em terras brasileiras. Já pensou nisso? Né? Mas você acredita? Não sei, você não sabe, ninguém sabe. Talvez não seja, mas naqueles 10% de dúvida, e se for também? Já pensou se fosse um druida reencarnado aqui? E que também não seria uma coisa muito desalinhada da coisa toda, porque a terra brasileira, o Brasil, estava dentro de algumas lendas, inclusive que os celtas tinham, acerca de uma terra meio que prometida, né? E isso sim eu acredito, isso eu realmente acredito, tenho uma convicção. Isso sim eu tenho uma convicção de que a gente está numa terra abençoada. E que muitos daqueles relatos que você tinha na Europa sobre uma terra prometida, que era de fartura, de abundância, de um clima muito bom e tal, se referiam a uma percepção extrafísica muito sensível acerca do que hoje a gente conhece como Brasil. Tudo bem que a gente tem uma população imatura aqui, eu acho isso. Apesar de a gente viver num paraíso, a gente ainda tem uma população imatura. Mas aqui é um paraíso. A gente só não sintoniza, a gente só não respeita, a gente só não aproveita. Mas que é um paraíso. E alguns celtas tinham, inclusive, né, davam um nome para isso de Rai Brasil, uma das ilhas míticas, né? Tem contradições e tal, como tem tudo isso que eu falei, lembra? Eu não estou falando de fatos históricos, esse vídeo aqui é papo de café da tarde, tá bom? Mas já pensou, né? A gente tá vivendo num paraíso druídico, num paraíso que os celtas conheciam, muita gente encarnada aqui relativa a esse assunto. Já pensou esse amálgama todo dessas coisas todas acontecendo? Então são curiosidades pra gente pensar, pra gente imaginar. Não tem como a gente saber dessas coisas, mas é aquele lance é aquela aba na nossa mente do mas e se? Tô afirmando? Não tô afirmando. Esse não é um vídeo pra eu afirmar nada, pra eu bater categoricamente. Não. É um vídeo de fofoca, de possibilidades, se é, se não é. Mas é uma forma interessante da gente olhar pra coisa toda, porque tenho certeza que muita gente aqui hoje tem ligação com esses caras. Tem. Ouve falar do assunto e sente aquele comichão aqui dentro. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês nesse nosso café, nesse nosso chá da tarde. Então, é isso. Espero que você tenha gostado do papo. Volto a dizer, gente, não precisa brigar, porque era, porque não, para, gente, não é pra ser criança. A gente não sabe, tanto faz se era, se não era, se Chico era, se Chico não era, se Kardec era. Sabe, não é, esse vídeo não é pra gente brigar em relação a isso, não tô aqui pra defender nenhuma nem outra, são só curiosidades, estou falando do que outras pessoas estão falando, por curiosidade, mera curiosidade. Eu posso falar daquilo que eu tô falando, né? Daquilo que eu publico, daquilo que eu divulgo. Eu não posso bater o pé sobre aquilo que os outros publicam, mas fica a curiosidade aí pra você, tá bom? Espero que você tenha gostado, fique em paz. Então, se curtiu, senta a testa aí no botão de like, se inscreva no canal se você quer ajudar, torne-se membro aqui do nosso projeto. E é isso. Brilhe sua luz, receba um beijo na alma e um abração do tamanho do sol. Até já.